25, o pessoal que está conosco pela internet, está no ar mais um Canal Esportes. Nós vamos trazer a repercussão e a participação do futebol de Alagoas a partir de agora, durante um final de semana muito movimentado nas séries C e Série D do Campeonato Brasileiro. Séries em que o nosso futebol está sendo representado e que os nossos clubes entraram em campo. O exemplo, o CSA jogou contra o Botafogo da Paraíba e perdeu pela Série C. Olha, o Asa também perdeu, olha, jogando lá em João Pessoa, CSA derrotado, em Arapiraca, Asa derrotado. Quem salvou mesmo o final de semana dos clubes de Alagoas foi o Murici, que venceu o Jacobina e pelo menos respira na Série D do Campeonato Brasileiro. Já o Coruripe perdeu e vê sua situação ficar ainda mais complicada em seu grupo. Daqui a pouco nós vamos trazer muitas informações e vamos falar também com muitas notícias a respeito de outras modalidades esportivas daqui para frente, porque o Canal Esportes está no ar. Mais uma vez, um abraço para você, muito obrigado pelo carinho. Olha, daqui a pouco nós vamos trazer muitos assuntos relacionados ao futebol, mas eu quero começar o programa de hoje fazendo um raio-x do que foi a Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos o encerramento da terceira rodada neste final de semana, já um jogo pela quarta rodada e você vai acompanhar agora as partidas que estão sendo preparadas e os jogos já realizados na terceira rodada da competição neste final de semana. Vamos dar uma olhadinha então, colocar na tela para você. Na terça-feira passada, o CRB venceu o Santa Cruz pelo placar de 1-0. O Guarani venceu o Figueirense pelo placar de 2-0. Criciúma 1, América Mineiro 3. Boa Esporte 1, Oeste também 1. O Goiás empatou também em 1-1 com o Brasil de Pelotas, isso na sexta-feira. O ABC jogou contra o Vila Nova. E é isso mesmo, o ABC jogou contra o Vila Nova e venceu pelo placar de 1-0. O Náutico perdeu em casa para o Ceará por 2-0. O Londrina venceu a equipe do Luverdense pelo placar de 3-1. Olha a situação crítica do Internacional, hein? Perdeu para o Paysandu pelo placar de 1-0. Tá pensando que a rapadura é doce, mas não é mole não na Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo, seu Internacional? Rapadura é doce, mas não é mole não. Isso significa que o Internacional vai ter muitas dificuldades ainda nesta Série B. Juventude venceu o Paraná Clube de virada pelo placar de 2-1. Com isso, a situação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro, depois dos jogos já realizados neste final de semana, é a seguinte. Colocar no vídeo para você a classificação da Série B. Tá aí. Em primeiro, Paysandu, 7 pontos. Segundo, Juventude com 7. Em terceiro, o CRB com 7 pontos. Na quarta colocação, o Guarani com 6. Em quinto, Figueirense com 6 pontos. Em sexto, o Santa Cruz, o Santinha também 6 pontos. O América Mineiro é o sétimo com 5. Em oitavo, o Paraná Clube 5 pontos. Em nono, o ABC com 5 pontos. Na décima colocação, o Internacional. Aí, pensando que com o nome vai subir, não jogue bola não, né? Está em décimo com 4 pontos. Em 11º, o Ceará com 4 pontos. 12º, Vila Nova com 4 pontos. Em 13º, Londrina com 4 pontos. Na 14ª posição, Oeste com 4 pontos. Em 15º, Boa Esporte com 2. Na 16ª posição, Brasil de Pelotas com 2 pontos. E aí vem a zona de rebaixamento. Goiás, tradicional clube, né? Já jogou muita Série A do Campeonato Brasileiro. 2 pontos. Em 18º, Luverdense com 1. 19º, Náutico com 1 ponto. E o Criciúma é o lanterna com nenhum ponto. São 3 jogos e 3 derrotas, que o Tigre, assim como é carinhosamente chamado pelo seu torcedor, não sabe o que é vencer na Série B. Vamos dar uma olhadinha então agora aqui nos próximos jogos desta Série B, né? Rodada que já começa amanhã. O Galo só joga na sexta-feira, mas já tem um jogo já inclusive definido, um placar, né? O 2-0 do Paraná em cima do Goiás, esse jogo foi no dia 16, e o Paraná venceu por 2-0. Amanhã, Figueirense e Boa Esporte, Brasil de Pelotas e Náutico. Na sexta, América Mineiro e Paysandu, Oeste e CRB na Arena Barueri, Ceará e Londrina. No sábado, Santa Cruz e ABC, clássico nordestino, Vila Nova e Goiás, clássico goiano, aliás, Vila Nova e Guarani, tá? Luverdense e Criciúma, Internacional e Juventude, aí sim, clássico gaúcho na última rodada
né, na próxima rodada, quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco nós vamos falar muito ainda da Série B e outros assuntos do futebol aqui no Canal Esportes, tá certo? Agora vamos falar de jiu-jitsu. Revelação do jiu-jitsu alagoano William Carneiro, o Formigão, olha só, já faturou todas as competições que disputou. Ele já venceu o Campeonato Alagoano, o Pernambucano, o Sergipano, o Nordeste Open. O cara é campeão do Nordeste, meu irmão. Pode ter qualquer competição aqui que o cara tá arrastando tudo. O atleta também alça voos maiores na carreira. E vem até aqui para conversar com a gente. Pra cá, meu parceiro, Formigão, filho do nosso Arne Oliveira. Como é que tá? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, beleza, muito obrigado por ter vindo aqui a TV Mar Canal 25, pode se aproximar, se aproxime, isso. Fala um pouquinho do que está sendo realmente para a sua carreira conquistar Campeonato Pernambucano, Campeonato Alagoano, Campeonato Sergipano. Explica pra gente essas conquistas além do Nordeste Open. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer também, é um prazer estar aqui. E é muito bom para mim esses resultados, fico muito feliz e eles servem de escada para buscar conquistas ainda maiores, né? A gente vem subindo os degraus de Alagoano, Sergipano, Pernambucano, chega no nível do Nordeste e a meta agora é estar conseguindo campeonatos de nível internacional, brasileiro. Esses são os objetivos futuros agora. William, você ficou em terceiro colocado no Salvador International Open Jiu-Jitsu, não foi isso? Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é que representa para a sua categoria uma posição como essa em que você ficou em terceiro. É muito bom, é um resultado muito positivo e que mostra que a gente não está tão longe de conquistar esses resultados, principalmente quando a gente acaba não ganhando por detalhes, por coisas pequenas onde dá para ser trabalhado. Acho que é só questão de oportunidade mesmo para estar batendo ali mais na porta e acabar entrando. Agora, William, olhando para ali, vamos lá. Vamos botar imagens dele aí. Quero ver o William em ação. Vamos colocar fotos aí do William para que ele possa também explicar um pouquinho. Esse daí foi no último evento em que você ficou em terceiro lugar, né, William? Explica pra gente como é que foi esse evento, o grau de dificuldade também. Tá ali, você dividindo o pódio com outro competidor. Daqui de Alagoas também, esse competidor, não? Não. Eu não conheço nenhum daí. Acho que acredito que todos sejam de fora. E foi uma competição muito forte. Eu acabei fazendo 3 lutas, perdi na terceira por pontos. Sim. E foi uma experiência muito boa, apesar de não ter ganho, é um grande resultado no campeonato desse porte. Né? E teve quantas lutas disputadas aí, William, nesse evento de Salvador? 3. 3 lutas, né? Explica pra gente um pouquinho qual é a dificuldade na sua categoria. Como é que se denomina a sua categoria, a categoria que você disputa, e qual é a maior dificuldade? É o peso dos competidores? Existe um limite de peso também? Existe sim. A categoria é dividida por peso, idade e faixa. Sendo assim, a minha categoria é faixa azul adulto, peso leve. Certo. E a maior dificuldade das competições, na verdade, é apenas o ritmo. Eu acho que isso que difere um atleta de outro, porque todo mundo treina muito, todo mundo já tem um nível profissional, apesar de não ser faixa preta, todo mundo já é profissional porque leva isso como um meio de vida, um estilo de vida também. E acho que a grande dificuldade é o ritmo competitivo. O atleta que compete várias vezes ao ano, ele leva vantagem sobre o atleta que compete menos, porque ele já está mais adaptado àquela pressão competitiva, ao gás, que é muito diferente do treino também. Então, acho que esses pequenos detalhes que fazem a diferença ali. Agora, William, explica pra gente o seguinte, existem algumas técnicas em que o lutador ele vai aprimorando conforme os treinamentos. É claro que nós não precisamos ir para o solo, porque eu sei que o jiu-jitsu ele também fica muito concentrado no solo. Mas existe na permissão a pegada no kimono, como é que funciona em termos de regras nas competições que você participa? Aquele lance da pegada, ele é permitido no kimono? O que é que não pode, por exemplo, um lutador fazer enquanto estiver no solo, em momento de atividade, em momento de competição? O que é que pode ser feito? Vamos lá, mostra aqui, rapidinho. Aqui, rapidinho, vamos pra cá. Deixa eu pegar aqui, colocar aqui, sair um pouquinho do plano, não tem problema não, vamos lá. A pegada, explica pra gente como é que é a pegada. Bom, a pegada, na verdade, todas elas são liberadas. Algumas pegadas apenas são ilegais, que seria por dentro da manga do oponente, tipo aqui assim, ó. Pouquíssimas pegadas apoio, porque dava apoio nesse caso, né, William? Se eu pego aqui, por exemplo, por dentro da sua manga, eu ficaria com mais apoio. Também para evitar enroscar o dedo aqui e acabar se machucando. Então eu posso fazer essa mesma pegada por fora. Certo. Entende? E todas as outras pegadas pode também pegar, são permitidas. fica à vontade. O judô, todas as pegadas e quedas do judô são válidas no jiu-jitsu. Então, inclusive, atletas que são judocas também, que também treinam judô, se dão bem porque já começam com certa vantagem, podendo derrubar o adversário e cair numa posição melhor no solo. Existe a possibilidade de começar uma luta em pé no jiu-jitsu, de repente você... Claro, no solo eu acredito que é a consequência, mas começar em pé e fazer muito do que o judô faz, o cara, por exemplo, pôr o pé aqui por dentro das pernas e derrubar? Pode sim. Todas as quedas de judô são válidas, não só de judô, mas qualquer luta que tenha quedas, como wrestling, todas as outras lutas que treinam queda também pode ser aplicado no jiu-jitsu. O índice de lesões, para quem pratica jiu-jitsu, talvez não seja nenhuma novidade, mas para quem não pratica e gostaria de aprender o jiu-jitsu,
muito se comenta que a maioria dos lutadores eles têm uma capacidade de se lesionar nos ombros, principalmente luxação. Isso é uma coisa natural para quem pratica o jiu-jitsu. Você, por exemplo, já teve algum tipo de fato desagradável nesse sentido, William? Já tive algumas pequenas lesões de joelho, precisei reabilitar com fisioterapia e musculação. Mas eu acho que a grande sacada do esporte é quando você pratica ele como qualidade de vida, é muito difícil você se lesionar. A menos que você já tenha uma certa sensibilidade, já tenha uma lesão prévia. Mas quando você pratica só como esporte, você só tem benefício, só sai ganhando nessa história. Já o esporte competitivo, ele exige um pouco mais de você e acaba às vezes saindo desse parâmetro de saúde e acaba realmente desgastando um pouco mais, deixando assim mais vulnerável para lesões. O nível de Alagoas no jiu-jitsu, explica pra gente. Você vem representando muito bem o nosso estado, mas os outros competidores têm conseguido também acompanhar o seu ritmo com conquistas significativas como você está tendo nos últimos anos, ultimamente, William? Aqui do estado? Sim. Claro, com certeza. Tem muita gente boa por aí, muita gente competindo também. Algumas pessoas quais até sou fã. E vejo muitas pessoas também se dando bem nas competições lá fora. Acredito que seja só questão de oportunidade. Faz pouco tempo que as pessoas aqui no estado começaram a competir de fato nas grandes competições e acredito que com o passar dos anos só vamos ter mais resultados positivos aí. No dia a dia, explica para mim aqui uma outra dúvida que eu tenho. Dia a dia, o jiu-jitsu ele pode ser utilizado em um caso de defesa pessoal em determinadas situações? De repente você está aí numa situação de risco. Não é que você vai sair na rua, entendeu, buscando isso, mas de repente você está numa situação de risco. Quando devemos utilizar, no caso você, que é hoje um profissional de jiu-jitsu, você deveria dizer, esse daqui é o momento adequado de eu utilizar minhas técnicas, porque você sabe muito bem que isso corre o risco de você parar no solo. E isso também não deixa, acaba tendo também um risco numa consequência, numa situação real. Explica pra gente, quando isso deve ser utilizado e quando não deve, como é que você trabalha essa condição no dia a dia? Claro, com certeza. Eu acredito que o jiu-jitsu ele é uma arte muito eficiente e que tem uma funcionalidade muito grande, tanto na luta em si, quanto na defesa pessoal. Graças a Deus nunca precisei utilizar, mas acredito que seja só em último caso mesmo, onde você está se defendendo de uma situação que viria te colocar numa posição ruim, e aí sim seria necessário utilizar. Mas fora isso, eu acho que não fica em último caso mesmo. Estamos conversando com o William Formigão, filho do meu amigo Arne Oliveira, irmão do Arninho, um jornalista, o outro lutador. O Arne só tem realmente que comemorar, né? Tem outro irmão além desse? Não, né? Pois é, o Arne só tem que comemorar mesmo com os filhos que tem. Ele se orgulha muito de você e do seu irmão, tá? Pode ter certeza disso. Agora eu pergunto para você, William, para que a gente possa até dar um mandamento na entrevista. O que é que você recomenda para uma pessoa que vai começar o jiu-jitsu, a praticar jiu-jitsu? Diga assim, olha, eu tenho visto no UFC, muitos lutadores eles têm aprimorado a técnica, levado o jiu-jitsu para o octógono e têm conseguido levar vantagem. Vou citar aqui alguns nomes. Luke Rockhold, que é um dos grandes nomes, Ronaldo Jacaré, outro grande nome no jiu-jitsu e que já conseguiu levar vantagem. E aqueles lutadores que não tinham como eficiência o trabalho de solo, o Anderson Silva, claro que isso aí também dispensa comentários, mas os lutadores como Conor McGregor, eles já passaram a trabalhar essa condição porque sabem da necessidade do jiu-jitsu. Então, para as pessoas que têm a vontade de participar, o que é que você recomenda? Existe algum tipo de restrição? Peso, altura, cor, sexo? Não. Se a pessoa tem um propósito de competir, eu acho que ele deve se adequar à categoria que mais favorece a ele. Mas para treinar, não tem nada que restrinja. Todo mundo treina com todo mundo. Pesos são livres, faixas também. Quantas horas você treina por dia, por exemplo? Ultimamente, após a faculdade, eu tenho treinado apenas 2 horas de jiu-jitsu com 1,5 de musculação. Dá para queimar um bocado, então. Dá bastante. Sai bem molhadinho, não sai? Um gasto calórico muito grande. Nossa Senhora. Mas eu sempre fui acostumado a treinar 2 vezes por dia e algumas vezes até 3. 3 vezes no mesmo dia? Muito bem. William, um grande abraço para você. Olha aí a camisa do rapaz, olha a camisa do cara aqui, camisa bonita. Parabéns, viu, William? Volte outras vezes, tá certo? Para mim vai ser sempre um prazer recebê-lo. Eu gostaria que você... Olha aqui o Arninho, né? Nosso Arne Filho. Gostaria que você falasse um pouquinho só para os nossos telespectadores dessa sua despedida, da sua agenda, dos próximos eventos e também das pessoas que te apoiam. Acho que isso é mais do que justo. Você falar desse momento aqui de TV, que nós estamos abrindo espaço para o jiu-jitsu, você falar daqueles que realmente investem no seu trabalho, que confiam justamente na sua capacidade e nos seus índices. Claro, com certeza. Muito obrigado. Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus, porque acho que sem Ele nada seria possível estar realizando essas conquistas. Minha família, que me apoia em tudo, sempre deram todas as forças possíveis para eu estar competindo. E meu professor Daniel Martins, que aperfeiçoou toda a minha parte técnica, todo o meu condicionamento físico. Meu nutricionista Kenny Torres, que sempre me ajuda nesse controle de peso e está chegando bem nessas variações de categoria, né? Ele está acompanhando com a dieta adequada esse ritmo forte de treinos.
a MM Pilates, a Brutal Belts e todo mundo que treina comigo, que torce por mim, que apoia de alguma forma esse trabalho. Vou fazer o seguinte agora. Um convite a você. Na próxima vez você vem com o seu kimono. Traga um kimono também gordinho pra gente aqui, pra gente fazer uma apresentação aqui no estúdio. Pode deixar, tá fechado? Fechado. Beleza. Quando você quiser, com a próxima medalha, já tá confirmado então. Na próxima medalha que você vier, qual é a próxima agenda? Quais são os próximos eventos? O próximo evento que eu tenho certo é o Rio International Open, que acontece agora no mês de junho no Rio. Sim. E fora esse, a gente vai estar acompanhando o calendário da Confederação para ver quais são os mais adequados de si. Depois do evento do Rio de Janeiro, então, vamos fazer isso. Se você não conseguir o kimono para dar nessa silhueta aqui, pode ter certeza que eu vou arrumar um kimono para mim. Pra gente fazer só uma apresentação breve. Tá confirmado? Beleza. Um abraço para você. Bom vendo. Volte outras vezes, tá certo? Valeu. Conversamos com o William Carneiro, ele que é o formigão, rapaz. O cara é campeão alagoano, sergipano, pernambucano, paraibano. Em Salvador ficou em terceiro. Olha, esse cara é danado demais. Pense no negócio. O cara tá conquistando. Põe foto dele aí. Vamos lá, olha o rapaz aqui. Brincadeira, que coisa linda, né? Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco o futebol é assunto aqui no Canal Esporte. Você vai ficar com a imagem do nosso formigão alagoano da Gema. E que tá conquistando muito, mas muito terreno no jiu-jitsu aqui na nossa região. Voltamos já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O futebol é uma grande paixão dos alagoanos. Você se emociona, você torce, você vibra. Vá ao estádio. Leve sua família. Leve sua alegria. Convide seus amigos. O grito de gol também é um grito pela paz. Governo de Alagoas. E mais se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás, eu já bebi demais. Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez. Mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. No Brasil tem andado bem devagar na crise, mas Alagoas segue firme. O estado tem obra e serviço por todo lado. Hospitais, estradas, escolas, adutoras, CISPs, gerando resultados e empregos. O governo equilibrou as contas, paga o funcionalismo em dia e ainda consegue investir mais e melhor do que antes. Por isso, Alagoas é campeã brasileira em transparência. Recebemos nota 10 da Controladoria Geral da União. É assim que o estado avança no caminho da mudança que chegou. Cada investimento mostra o quanto nós, do Apvida, somos apaixonados pela vida das pessoas. Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió. Além disso, as Apiclínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. Beleza, de volta aqui com o Canal Esportes pela sua TV Mar Canal 25. Olha só, tivemos mais uma rodada sendo realizada com jogos no Grupo B e no Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar no vídeo para você os resultados desse final de semana, a terceira rodada da competição. Vamos soltar aí rapidão no vídeo os resultados para que você possa acompanhar. Valeu, minha equipe. Vamos lá. Motoclube 4-0 em cima do Confiança. Salgueiro 1, Fortaleza 2, Asa 0, Sampaio Correia 1. Botafogo da Paraíba 2, CSA 0. Remo 1, Cuiabá também 1. Com isso, a classificação de momento da Série C no Grupo A é a seguinte. O CSA ainda é o líder, tem 6 pontos. Em segundo, o Fortaleza, também com 6. Observe que tanto o CSA
como o Fortaleza, empatam em quase todos os critérios. Só que o número de gols marcados para o CSA deixa o Azulão do Mutange numa condição muito boa em termos de saldo. Em terceiro, Sampaio Corrêa, 6 pontos. Em quarto, Confiança com 6. Em quinto, Botafogo da Paraíba com 4. Em sexto, Remo, 4 pontos. Em sétimo, o Motoclube com 3. Em oitavo, o Salgueiro com 3 pontos. Em nono, o Asa com 3. E em décimo, o Cuiabá com apenas 2 pontos. Jânio Barbosa, vamos até Arapiraca. Nosso Jânio Barbosa trazendo detalhes do Alvinegro. Fala um pouquinho desse Asa que ontem... Ô, Jânio, deixa eu dizer uma coisa pra você. Ontem, o Asa deixou escapar uma grande oportunidade. Jogando em casa, Sampaio Corrêa, 1-0. Agora sim, o Jânio está comigo. Jânio, explica um pouquinho essa história, Jânio. Como é que foi ontem? O Asa não conseguiu jogar bem, Jânio? Bom dia a você, Viderlan, os amigos que nos acompanham no canal Esportes, aqui no canal 25 da NET. Ou seja, Viderlan não fez por merecer a vitória, pois não apresentou um bom futebol diante da equipe do Sampaio Corrêa, que tinha um propósito de pontuar em Alagoas, e diante de um alagoano, até porque tinha perdido para o CSA jogando lá no Castelão, no Maranhão. Mas o primeiro tempo do Asa foi muito abaixo do que foi na partida contra o Remo. E olha que também não foi o primeiro tempo diante do time paraense naquela oportunidade, quando o Asa venceu pelo placar de 1-0, um primeiro tempo bom. Mas na segunda etapa o time tentou em alguns momentos, se expôs demais. 3 jogadores de linha de frente foram substituídos para que outros possam também justamente tentar algo dentro de campo, mas não foi o suficiente. Aí a Bolívia querida, como é chamada, o time do Sampaio Corrêa foi lá e abocanhou esses 3 pontos aqui no Coraci. O torcedor alvinegro chateado, vaiou o time, pegou no pé do técnico Maurílio, pegou no pé mais uma vez do Leandro Kivel. Leandro Kivel vive uma novela com a torcida do Asa a partir de agora, somente após o jogo de ontem, né, onde ele também gesticulou para a torcida após o final do jogo devido a tanta cobrança. Tristonho, após o jogo, o técnico Maurílio, a gente ouviu, né? A gente acompanhou a entrevista dele falando desse resultado negativo. Vamos acompanhar o Maurílio um pouco dessa entrevista coletiva. Olha, hoje nós tivemos uma partida muito abaixo do que a gente costuma fazer, né? E mesmo assim nós tivemos aí um certo controle, não tivemos aí boas finalizações. E com o que a gente mais trabalha, com o que a gente mais dá um ênfase nos trabalhos, a gente acabou tomando um gol que foi com a bola parada. Então, os atletas tentaram, nós vimos que o dia hoje não era um dia bom, né? Fizemos mexidas, enquanto estávamos aí com 3 volantes, era ruim porque todo mundo achava que a gente não criava, e depois que a gente mexeu, né, eles criaram muito mais, acho que abriu mais espaço. Então, e também criamos algumas situações, né? Tivemos aí algumas chances, mesmo elas não sendo tão claras, mas tivemos algumas chances e foi uma tarde infeliz. Não existe dizer que nós não temos aí uma qualidade, temos a qualidade, já foi mostrado, só que hoje não foi uma tarde onde os atletas conseguiram demonstrar tudo aquilo que sabem. Pois é, Jânio, tá aí então o técnico Maurílio bastante chateado, porque sabe do que resulta uma condição como essa, perder em casa numa Série C tão competitiva como essa, né, Jânio? E o nível é outro, né? A gente vê que alguns jogadores entrar na competição. Verdadeiramente o Asa ele não entrou na Série C do Campeonato Brasileiro. Está muito aquém do que foi o Asa no Campeonato Alagoano e Copa do Brasil. Então tem essa semana, o time só se reapresenta nesta terça-feira. Com certeza, portões fechados em mais uma oportunidade para o torcedor, que deixa a torcida ainda mais chateada. E vai tentar se reabilitar diante do Fortaleza. Conforme você falou antecipadamente, está dividindo essa liderança com o Centro Esportivo Alagoano. Fortaleza vai jogar no estádio Presidente Vargas e o Asa tem essa missão de pontuar diante da equipe do Fortaleza. É um duelo complicado e o fator psicológico está pesando nesse momento. Alguns atletas chamaram a responsabilidade, mas muita coisa tem que ser mudada no time. Se for para mexer, que mexa logo, porque se for segurar até essa primeira fase desses jogos de ida, o Asa pode, quem sabe, se complicar e já lutar para um não rebaixamento. Embora seja a terceira rodada que tenha passado, o Asa agora vai para a 4ª rodada, mas tem que reagir, porque reagir é preciso, perder pontos em casa fica complicado, Viderlan. Valeu, Jânio. Um abraço para você, ótimo início de semana, tá? Até amanhã. Se Deus quiser. Nosso Jânio Barbosa também trazendo notícias do Asa aqui no canal Esportes. Olha, e o nosso outro representante, se não bastasse a derrota do Asa ontem para o Sampaio Corrêa em casa,
O CSA ontem perdeu a invencibilidade, 2 gols do Tico, jogou o Cleiton, ex-CSA, o zagueiro Plínio também jogou, o Rafael Oliveira, que foi também ex-atleta, que é ex-atleta do CSA, o Plínio jogou aqui no CRB e no próprio ASA. Então, esses jogadores, assim, os que mais chamaram a atenção na vitória do Botafogo da Paraíba ontem pelo placar de 2-0. E pelo que se comenta, 2 gols de falha de marcação, de desatenção do CSA, o que não dá para poder aguentar numa situação como essa, em que o time vive um bom momento na Série C, mas que precisa ter atenção, principalmente nos jogos deste nível, que é considerado, inclusive, um adversário, o próprio Botafogo, falei ABC, né? O próprio Botafogo da Paraíba é considerado um adversário muito encardido jogando nos seus domínios. O CSA vai ter a oportunidade de fazer justamente esse papel e vai tentar se reabilitar na partida do próximo domingo. A matéria do portal Gazeta Web destaca justamente esse resultado negativo do futebol de Alagoas com o CSA. O CSA foi derrotado ontem pelo Botafogo da Paraíba. Apesar da derrota, o Azulão ainda pode acabar a terceira rodada na liderança do Grupo A, da terceirona. Daí então o CSA foi derrotado pelo Botafogo, a matéria completa. Primeiro tempo equilibrado, Dico brilhou. Foi justamente o jogador que mais chamou a atenção. E o detalhe aqui da fotografia, né, dos jogadores do Botafogo da Paraíba comemorando o resultado positivo ontem à tarde no estádio Almeidão, em João Pessoa. O zagueiro Plínio falou a respeito desse resultado positivo que a equipe do Botafogo da Paraíba conquistou. Resultado que fez o time paraibano também respirar. Ele que só tinha empatado um jogo das 2 partidas que disputou até aqui na Série C, mas ontem venceu o líder CSA e ganha moral na competição. Pois devíamos tropeçar desde casa contra o Cuiabá, mas tínhamos que fazer esse dever de casa, né? Após a vitória contra o Fortaleza, estávamos em último na tabela, sabíamos que ia ser difícil enfrentar o líder, mas acho que a equipe está de parabéns, soube jogar, soube aproveitar as oportunidades. Parabéns pelos 3 pontos. O time sai de último na tabela com essa vitória e se aproxima do G4. Não sei especificamente, mas me parece que pelo menos quarto já. Pois era, nosso objetivo sempre tá brigando ali entre os 4, né? Que a gente quer classificar igual ao ano passado. Então a gente não pode distanciar tanto. E a gente estava muito abaixo na tabela e essa vitória nos deu ali a aproximação. Agora é a gente tentar manter. Temos outro confronto muito difícil contra o Salgueiro, mas a gente conseguir a vitória, com certeza a gente vai entrar no G4. Muito bem. Tá aí então o zagueiro Plínio falando com a imprensa paraibana depois do jogo, desse resultado positivo em que o CSA perdeu pelo placar de 2-0. Vamos falar da Federação Alagoana de Futebol? Alan Jones está conosco. Fala, Alan. Tudo bem, Alan? Tranquilo? Novidades da Casa do Futebol? Boa tarde para você, Viderlan Araújo, a todos que acompanham o canal Esportes da TV Mar. Temos novidades, sim, da Federação Alagoana de Futebol. Amanhã, o auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Alagoas, Dr. Felipe Nobre, vai começar a ouvir as partes envolvidas no jogo entre 7 de setembro e Flamengo Alagoano, que fez o Campeonato Alagoano Sub-20 ficar paralisado pela Federação Alagoana de Futebol. Ele vai ouvir dirigentes do 7 de setembro, atletas do Flamengo, dirigentes do Jaciobá, o clube que fez a denúncia e pediu a paralisação do Campeonato Alagoano. Então vamos ter novidades amanhã. Esse momento do Dr. Felipe Nobre, ele vai ouvir as partes amanhã por volta das 5h30 da tarde na Federação Alagoana de Futebol e depois vai encaminhar essas informações para o Tribunal de Justiça Desportiva. Viderlan, a Federação informa também que continuam abertas as inscrições para o Campeonato Alagoano da 2ª Divisão 2017. Por enquanto, apenas o Desportivo Aliança é o primeiro clube inscrito para essa competição. O prazo de inscrição segue até o dia 9 de junho, mas a expectativa é que mais equipes disputem a competição nesse ano, como é o caso do Penedense, do Ipanema, o São Luís de São Luís do Quitunde foi à federação na semana passada buscando informações para participar da competição desse ano. Então a expectativa é que entre 5 a 8 clubes disputem a 2ª divisão dessa temporada. Dão uma sorte aí para todo mundo e amanhã você volta, tá? Quero sua participação aqui amanhã no canal Esportes para trazer informações da Federação Alagoana de Futebol. Beleza, Alan? Um abraço para você. Um abraço a todos. Um abraço. Nosso Alan Jones trazendo informações importantes. E para a gente fechar o canal Esportes, o Muricy venceu o Jacobina pelo placar de 3-2 em casa e se recuperou da derrota na estreia por 3-0 para o América de Natal.
Mas o Coruripe jogou contra a equipe do Central. Os jogos, claro, todos nós já sabíamos, seria uma parada dura. Mas o Coruripe chegou a estar vencendo o jogo, mas não conseguiu segurar o resultado e acabou sendo derrotado e se complicou na situação. Vamos ver os gols e assim nós vamos fechando o canal Esportes de hoje com imagens da TV Criativa da cidade de Caruaru. Vamos ver os gols da derrota do Coruripe e eu te espero amanhã, a partir de 11h30, com nova edição do canal Esportes. Grande abraço.